Aproveitar que estamos de pé, então, vamos abrir nossas Bíblias. Evangelho do Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus capítulo 5, irmãos. Mateus capítulo 5. Vamos dar sequência nessa série de mensagens positivas da palavra de Deus, Sermão do Monte, que tem sido uma bênção de Deus. Mateus capítulo 5. Todos acharam Mateus 5, irmãos, amém? A partir do verso 17 até o 20. Mateus 5, verso 17, diz assim, ó. Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nenhum i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Aquele, pois, que violar um destes mandamentos, posto que dos menores e assim ensinar aos homens, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Porque vos digo que se a vossa justiça não excederem muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Amém? Glória a Deus. Vamos para tomar os assentos? Deus maravilhoso. Irmãos, o que é que estava acontecendo aqui? Para que nós possamos entender. Jesus, ele chega e, através do ensinamento dele, a forma como ele começa a ensinar o povo, os milagres que ele começa a fazer, as palavras dele, a forma como ele se comporta, principalmente se unindo, não se unindo, mas tendo uma certa intimidade com os pecadores, com os leprosos, curando os enfermos, arrancando espigas no sábado, certo? Comendo na mesa de pecadores. Isso cria um certo clima, um desconforto entre Jesus e os fariseus e os escribas, certo? Tanto é, vamos entender o porquê que Jesus ele usa essa expressão aqui, ó, não penseis que vim revogar a lei. Ou seja, não penseis que vim desconstruir a lei. Não penseis que eu vim deturpar tudo aquilo que a lei falou, tudo que Deus deu para Moisés lá atrás. Vocês estão enganados. Muito pelo contrário, eu vim para cumprir a lei. Eu vim para cumprir. Por que ele usa essa expressão aqui? Ó, não penseis que vim revogar. Olha só, eu gostaria que os irmãos abrissem comigo, lá em Marcos capítulo 1, irmãos. Vamos lá em Marcos capítulo 1, para que nós possamos entender o porquê que Jesus, ele afirma isso, categoricamente, que ele não veio desfazer a lei e nem revogar a lei. Olha só, o que estava acontecendo. Marcos capítulo 1. Eu vou ler aqui, se os irmãos quiserem acompanhar, a partir do versículo 21, olha só. Marcos capítulo 1, a partir do versículo 21. Diz assim, ó. Depois entraram em Cafarnaum, e logo no sábado, foi ele ensinar na sinagoga. Maravilharam-se da sua doutrina, porque os ensinava como quem tem autoridade, e não como os escribas. Não tardou que aparecesse na sinagoga um homem em processo de espírito imundo, o qual bradou: que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste para perder-nos? Bem sei que és o Santo de Deus. Mas Jesus o repreendeu, dizendo: cala-te e sai desse homem.
Então, o espírito imundo, agitando-o violentamente e bradando em alta voz, saiu dele. E todos, aqui está aqui, ó o segredo. E todos se admiraram a ponto de perguntarem entre si, quem vem a ser isto? Uma nova doutrina? Com autoridade ele ordena aos espíritos imundos e eles lhe obedecem. Então, correu célere a fama de Jesus em todas as direções, por toda a circunvizinhança da Galileia. Olha só, Jesus então, ele começa a operar milagres justamente no sábado. Ele começa a ir de encontro a que os fariseus e que os doutores da lei pregavam. E isso causa um certo espanto. E eles se perguntam entre si ali, o que é isso? Com que autoridade esse homem chega do nada e começa a operar milagres no sábado, a colher espigas e alimentar os discípulos? Como? Aonde ele se formou? Aonde? Em que faculdade? Que teologia ele tem? Por quê? Porque a religião que dominava na época era o quê? Era a religião dos escribas e dos fariseus, certo? Era isso o que estava acontecendo. Aí, de repente, Jesus chega e vai de encontro a tudo isso. Tudo isso, o qual eles pregavam. Aí eles começam a se perguntar entre si, esse homem, o que ele faz? O que ele está fazendo? Com que autoridade? Ele se diz filho de Deus? Como que ele cura, ele alimenta, e olha como ele se comporta com os seus discípulos, no meio do povo. Mas, na verdade, o que estava acontecendo aqui era o seguinte, Jesus, quando chega, ele começa a ir de encontro àquela religião que estava sendo pregada na época, que era uma religião fria, um ritual frio, hipócrita dos fariseus. Então ele chega, ele começa a mostrar um outro lado. Ele começa a pregar com amor, ele começa a curar, ele abraça as pessoas, ele passa a ter intimidade com o povo, ele opera milagres. Tanto que os fariseus chamavam para ele, não de Messias, do Filho de Deus, mas de amigo dos pecadores. E Jesus então começa o quê? Com a sua doutrina. Tanto que eles perguntam assim, que doutrina é essa? É uma nova doutrina? Que ensino é esse? Com que autoridade ele faz isso? Mas, na verdade, Jesus chega e começa o quê? A remover as máscaras que existiam na época, dos fariseus e dos escribas. Aí ele afirma que, se vocês estão pensando que eu vim deturpar, que eu vim revogar a lei, vocês estão enganados. Eu vim para cumprir. Para cumprir. Foi justamente para isso que eu vim. Tanto que lá em Marcos, aqui no capítulo 1, no capítulo 1 de Marcos, e no versículo 14, 15, olha só. Marcos capítulo 1. Marcos capítulo 1. E no versículo 14, 15. Jesus diz assim, diz assim a palavra de Deus, depois de João ter sido preso, foi Jesus para a Galileia, pregando o evangelho de Deus, dizendo, o tempo está cumprido, e o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no evangelho. Ou seja, o tempo está cumprido. Jesus cumpriu certinho a lei, os profetas, tudo. Tudo o que a lei fala, tudo, irmãos, para que nós possamos entender, 430 anos antes de Moisés, quando
quando Deus pede ali para Abraão, Isaque, em sacrifício, e eles chegam lá no Monte Moriá, e aí Isaque pergunta, na hora do sacrifício, diz, pai, olha só, está tudo pronto, eu estou vendo aqui a faca, eu estou vendo o fogo, eu estou vendo tudo certinho, ali o altar, mas onde está o cordeiro? Isaque pergunta, onde é que está o cordeiro? Isso 430 anos antes da lei, lá com Abraão. Aí Abraão diz assim, ó, Deus proverá para si o cordeiro. A pergunta que Isaque fez para Abraão, para o pai lá atrás, Moedas, onde está o cordeiro? Anos depois, quase 2 mil anos depois, João Batista responde lá no Mar da Galileia, quando ele estava batizando. Quando ele se depara com Cristo, ele diz assim, ei, eis aí o cordeiro, que tira o pecado do mundo. A ele vós deveis seguir. Esse é o cordeiro de João, que tira o pecado do mundo. Observe, os irmãos, que tudo apontava para Cristo. Tudo. O Antigo Testamento, tudo, a construção do tabernáculo, os utensílios, tudo. Os profetas profetizaram, tudo apontava para Cristo. Então, de maneira alguma, ele está dizendo aqui, eu vou deturpar, eu vou desconstruir, eu vou desfazer aquilo que Deus, Pai, falou, através de Moisés e dos profetas, eu vou desfazer. Cumpre-se em mim. Ele veio para cumprir tudo isso certinho. Não tem como divorciar, separar o antigo do novo. Era isso que os fariseus, os doutores pensavam. Ele é maior do que Moisés. Ele está se achando, ele é maior do que Abraão. Que isso? Quem é esse homem? Como que ele muda todo o nosso ensino, tudo, a nossa teologia, os ensinamentos. Ele está indo na contramão nossa. Mas, na verdade, o que Jesus estava fazendo era exatamente aquilo que eles tinham que fazer. Tanto que Jesus chama eles de raça de víbora, hipócritas, sepulcros caiados. Eles coavam o mosquito, engoliam o camelo. Havia muita hipocrisia, muito verniz, muita casca. E Jesus vinha derretendo, vinha arrancando tudo aquilo ali com o ensino dele. Eles achavam que ele está desfazendo tudo o que Deus falou para Moisés lá atrás. Era isso o que eles pensavam. Paulo chega a dizer que Cristo cumpriu a lei, tanto no seu nascimento, na sua vida e na sua morte. Quer ver? Vamos lá para Gálatas, capítulo 4, irmãos. Gálatas, capítulo 4. Gálatas capítulo 4, versículo 4. Diz assim, ó. Vindo, porém, olha só, a plenitude do tempo, olha só. Deus enviou seu filho nascido de mulher, nascido sobre a lei. Paulo está dizendo assim, ó, ele nasceu sobre a lei, ele viveu sobre a lei e ele cumpriu a lei. E o clímax, ali, o ápice foi quando? Foi na cruz. Foi ali. Ele cumpriu a lei. Foi exatamente ali. Tanto que Lucas chega a dizer que o véu do templo se rasgou, de cima a baixo. E Paulo diz que o muro foi derrubado e todos nós temos acesso a Cristo. Aliás, isso Paulo fala que o muro lá em Efésios, que o muro foi derrubado, a separação, e todos nós temos acesso a Cristo. Não há mais separação entre gentios, judeus, gregos, não. Hebreus diz que o novo e vivo caminho foi aberto e todos nós temos acesso a Cristo. Então Jesus ele cumpriu a lei de maneira alguma. Os escribas e fariseus achavam que ele vinha desconstruir,
deturpar, torcer os ensinamentos. Não, eu vim exatamente para cumprir. Paulo chega a dizer que tanto no nascimento, como na vida, e como na morte, ele cumpriu certinho a lei. Por isso que ele começa o versículo 17, ele diz assim, ó, não penseis que eu vim revogar a lei. Muito pelo contrário, eu vim cumprir. Jesus, ele bate de frente com os hipócritas, os escribas, aliás, os fariseus, os escribas, e ele vai desfazendo, ele vai mostrando que realmente eles enganavam, eles exigiam do povo e eles não cumpriam. Havia um abismo muito grande entre aquilo que eles pregavam e aquilo que eles faziam. Não havia uma conexão. Eles falavam uma coisa e faziam outra. Então Jesus, ele vem com o seu ensinamento. Ele vem desconstruindo o que eles estavam fazendo. Tanto que eles que vocês são cegos, guiando cegos. Guiando cegos. Vocês não entram no reino dos céus e não deixam as pessoas entrar. Vocês são hipócritas. Tanto que era tanta frieza naquele tempo, a religião ali, havia muito ritual, um ritual frio. E Deus, ele fica em silêncio por 400 anos. Se você for ver ali em Malaquias, até Mateus, irmãos, eu estou tendo uma dificuldade para falar, que eu estou passando por um processo de dentário, um tratamento, então não está fácil, mas devagarzinho nós vamos chegar lá. Deus, ele fica em silêncio por 400 anos. Se você for pegar ali de Malaquias até Mateus, há um silêncio, Deus não fala, através de nenhum profeta, não, Deus fica em silêncio. 400 anos depois, aparece João Batista pregando no deserto. O povo está 400 anos ali, vendo os sacerdotes, os escribas, com aquela religião fria, hipócrita, sem amor, sem nada, uma matança, um sistema religioso ali do sacrifício de bodes e carneiros, e, enfim, faltava amor, havia uma separação do povo entre eles, e de repente, lá no deserto, João Batista, e que eu acho mais interessante, irmão, que ele não vai instalar o púlpito lá na cidade de Jerusalém, ele arma o púlpito lá no deserto, James, lá no deserto. E o povo vem, o povo desce da cidade, vai lá ouvir ele pregar. Opa, tem uma mensagem diferente aí. 400 anos, o povo vendo a mesma coisa, a mesma mentira, hipocrisia, falsidade, um ritual religioso frio. E de repente aparece alguém pregando lá no deserto. O povo desce. Como é que vai? Tem algo diferente. Deus voltou a falar com nós. Porque o que eles estão fazendo aí? Não, assim não. Aí Jesus chega e eles, que doutrina é essa? Que ensino é esse? Em nome de quem que ele fala isso? Se formou onde? Que faculdade ele tem? Qual é a teologia dele? Onde que ele estudou? Nós não conhecemos ele. Tem um teólogo muito bom, vou ver se acerto o nome dele. O Bruno conhece, Bruno, Guilherme, o Edson, o James, essas feras aí conhecem tudo. O nome dele é John Charles Hiller. O reverendo Hiller, ele faz uma comparação tremenda entre o Velho Testamento e o Novo Testamento. Ele diz que o Velho Testamento é o Evangelho em botão. E o Novo Testamento é o Evangelho em flor. O Velho é o Evangelho em botão. E o Novo é o Evangelho em flor. E quando eu li isso aí, eu achei interessante, porque a minha esposa, quem conhece a minha casa ali, eu tenho um jardim muito bonito. O jardim mais bonito do Laranjinha é o da minha casa. Isso eu garanto para todo mundo. Pode
bater foto aí, mostrar, postar, nós vamos fazer o teste. Minha esposa que fez. É bonito. As pessoas passam ali, pessoas que vêm do Metropol ali, e param o carro e pedem, gêmeos. Chega a pedir. Quantas vezes chamei a Nata, ela quer uma mudinha daquela folhagem, a minha esposa vai lá e apanha, arranca o raminho, dá para a pessoa. E a minha esposa também já ganhou algumas folhagens de alguém, né? Também plantou. E um certo tempo depois, quando eles se encontram, elas perguntam, aí, aquela flor que eu te dei, aquele raminho pegou? Aí eu vi a pessoa dizendo assim, não, mas já está cheio de botão. Está cheio de botão. Daqui a pouco abre a flor, né? Então assim é o velho com o novo. Então como é que você vai conseguir divorciar, separar os dois? Não tem como. É isso que Jesus estava dizendo. Não vim para mudar tudo. Não, eu vim para cumprir exatamente o que o Pai falou. Tanto é que ele foi obediente até a morte, e morte de cruz. E ele cumpriu foi exatamente na cruz, quando ele nos justificou, ele nos salvou, ele nos resgatou. Foi ali. Então não tem como separar. Então o que nós vimos aqui no versículo 17 e 18 é Cristo e a lei. Cristo e a lei. Certo? Porque ele diz assim, ó, não penseis que vim revogar a lei e os profetas. Não, vim para revogar, vim para cumprir. Olha só, no 18 ele chega dizendo assim, ó, porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra, olha só, o céu e a terra pode passar, mas o que foi dito por Deus meu Pai não vai passar. Nenhum i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Tanto que no 19, ele diz assim, ó, aquele, pois, que violar um desses mandamentos, como é que ele vai vir para desconstruir? Olha só como ele realmente reafirma aqui, ele crava. Aquele, pois, que violar um desses mandamentos, posto menores, assim ensinar aos homens, será considerado o mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar a esses, será considerado grande no reino dos céus. Irmãos, aí no 20 ele diz assim, ó, porque vos digo que se a vossa justiça não excederem muito a dos escribas e fariseus, jamais entrarei no reino dos céus. Vamos entender como é que era a lei. Agora nós vamos ver aqui, ó, no 18, no 17 e 18 nós vimos Cristo e a lei. No 19 e no 20 nós vamos agora ver o cristão e a lei. Eu quero que os irmãos observem bem esse versículo aqui, ó. Porque vos digo que se a vossa justiça não excederem muito a dos escribas e fariseus, jamais entrarei no reino dos céus. Vamos lá. O que é que era a lei, irmãos? A lei é o sistema de legislação dado por Deus a Moisés, a nação de Israel. Está lá em Êxodo, Levítico e Deuteronômio. A lei, ela não foi dada como meio de salvação. Não tinha como salvar pela lei. Até porque a lei, ela veio justamente para isso. Ela condena. Ela é fria, ela não tem como salvar. Porque é humanamente impossível cumprir a lei. Tanto que Tiago chega a dizer assim, ó, se você tropeçar em uma só vírgula, você é pecado de toda a lei. Então não tem como. Era humanamente impossível alguém se salvar pela lei. Certo? A lei, eu já falei isso aqui uma vez, há muito tempo atrás, a lei, ela servia como um termômetro. Se você quer saber se alguém está com febre, você põe um termômetro ali, né? Aí você tira o termômetro, você olha, ó, está com quase 40 graus de febre. O termômetro mostrou que você está com... Só que ele não tira a febre. Você tem que tomar alguma coisa, assim é a lei. É só mostrava que você pecou. Há muitos anos atrás eu tomei uma multa aqui na Álvaro Catão, Walter. A lombada marcar 50, eu cochilei, passei a 55, quase 60. Só vi o flash, pá!
É a lei. Eu infringi a lei. 20 dias depois apareceu no correio. No correio, James. Ué, multa de trânsito aonde? Eu abri, estava foto. Deu certinho meu carro, essa coisa linda. Só que a lei mostrou que eu errei. Ela não pagou para mim, eu tive que ir lá pagar. A lei servia para isso. A lei é como um espelho. Você acorda de manhã cedo, quem tem cabelo, olha o rosto todo descabelado, o espelho está te mostrando que você está todo desarrumado, mal acabado. Só que o espelho não muda a tua fisionomia. Você tem que abrir a torneira e lavar o rosto. É isso que a lei fazia. Você errou, você pecou, está morto. Essa era a função da lei. Tanto que Paulo fala, quer ver? Ó, lá em Atos dos Apóstolos, 13:39, o que Paulo fala lá? Atos dos Apóstolos, 13:39. Atos 13:39. Atos 13:39. Ó, e por meio dele, todo o que crê é justificado de todas as coisas, das quais não pudesse ser justificados pela lei de Moisés. E por meio dele, todo o que crê é justificado. Por meio de Cristo, só ele pode justificar. Só ele pode. Pelas quais não pudessem ser justificados pela lei de Moisés. Quer ver outra aqui, ó? Passagem que eu separei aqui. Romanos 3:20. Romanos 3:20. Romanos 3:20, olha só. Romanos 3:20. Diz assim, ó. Visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que, pela lei, vem o pleno conhecimento do pecado. Amém? A lei mostra isso, o pleno conhecimento do pecado. Tanto que Paulo chega a dizer que a lei, ela servia como um aio. O que é um aio? É um tutor, é um guia para nos conduzir até Cristo. Essa era a função da lei. Então, tudo, irmãos, apontava para Cristo. Só que, através da lei, não tinha como se salvar. Somente Cristo. Então, ele cumpriu tudo. Tudo certinho. Por isso é que ele começa dizendo: vocês não pensem que eu vim desfazer, vim desconstruir, deturpar, mudar, tirar alguma palavra, alguma coisa. Não, 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 não. Eu vim exatamente para cumprir. Para cumprir. Inclusive, as pessoas acham que pela graça a coisa ficou mais fácil. Não, não. Não ficou, não. Ficou mais complicado. Ficou mais difícil. É. Pela lei, uma pessoa para ser apedrejada em adultério, como foi aquela mulher, ela tinha que ser pega em adultério. Tinha que ser pega. Ela e o homem no adultério. E eram os dois que tinham que ser apresentados. Naquela mulher lá que apresentaram, o homem não estava lá, o homem estava só a mulher. E Jesus dizendo assim, não, se você só olhar, na lei, tinha que ser pego em adultério. Já, se você só olhar, você já pecou. Olha como a coisa já mudou. A coisa já mudou. É. Na lei era olho por olho, dente por dente. Fez, paga. Me deve, paga. E Jesus chega e diz, não, se alguém te bater na tua face, dá outra. Ficou mais difícil ainda. Como é que eu vou dar a face para o cara bater? A lei dizia, era olho por olho. Aí eles pensam, não, esse homem veio aliviar. Não, ele veio para... O negócio é mais complicado ainda.
Na lei tinha que ser pego em adultério, lá, Moisés. Aí era pego, já o Moisés, ó, tá aqui os dois, ó. Não, Jesus, não, se você só olhar, você já pecou. Coisa complicou. Tanto que Paulo fala lá, quer ver, ó? Lá em Romanos, capítulo 5. Olha só. Capítulo 5, no versículo 20. Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. Aí alguém diz assim, ó Paulo, então quer dizer então, que quanto mais eu peco, mais graça tenho? Paulo, não. Aí ele fala assim, quer ver, ó? Isso aqui eu acho tremendo. Aí Paulo começa o capítulo 6, ele diz assim, ó, que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum viveremos ainda em pecado, nós que para ele morremos. Ah, Paulo, quer dizer então que quanto mais eu peco, mais a graça superabunda na minha vida? Não, Paulo, não, estou enganado, meu amigão. Estou enganado. Estou enganado. De modo nenhum. Nós que fomos alcançados pela graça. Agora mesmo nós temos que ter o seu sal e a luz. Temos que mostrar que em verdadeiro nós somos realmente cristãos, filhos de Deus. Então, a lei servia justamente para isso. Agora, no versículo 20, irmãos. Versículo 20. Olha o que Jesus fala aqui, ó. Vamos lá, para nós encerrarmos. Porque vos digo, poderia ter afirmado, com todas as letras, ter dito que ele não vinha de maneira alguma desconstruir, mudar a lei, mas sim para cumprir. Aí no 20 ele diz assim, ó, porque vos digo, que se a vossa justiça porque vos digo que se a vossa justiça não excederem muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Olha só. Eu gostaria de estar perto nesse dia. Quando eu li esse versículo aqui, Bruno, eu comecei a imaginar as pessoas que estavam ali ouvindo isso. Jesus diz assim, ó, se a vossa justiça, ela não exceder, ela não for maior do que a dos escribas e fariseus, vocês não vão entrar no reino dos céus. Eu gostaria de ver a reação do povo, quando ele fala isso. Até eu ficaria, meu Deus, como é que a minha justiça vai exceder, vai ser maior do que aos escribas e fariseus? Como que eu vou atingir esse nível, James? Por quê? Porque os escribas eram uma classe de pessoas, eles eram doutores na lei. A vida deles era estudar a lei ali, ó. E outra, eles eram mestres, eles ensinavam nas sinagogas. Os homens eram o top, como diz a Mila, top das galáxias, ali, Mila? Os caras eram fera, eram pós-graduados, teólogos, cara, a função deles era exatamente estudar, esmiuçar a lei, ensinar para o povo. Então, tanto que a palavra escriba, do grego, vem de advogado. Olha o nível dos caras. Os caras eram fera. E eles faziam isso, irmãos. Eles ficavam ali quase que 24 horas estudando, esmiuçando a lei, ensinando para o povo. Isso eram os escribas. Eram doutores. E eles eram muito respeitados perante o povo. O povo tinha uma autoestima, um respeito por eles, porque eles eram doutores. Era uma classe que tinha um conceito muito bom. Os fariseus, olha só, o próprio nome já diz, separatistas, separados, eles eram uma classe de pessoas que
Se eles entrassem naquela porta, você sabia, ali havia um fariseu. Só na roupa deles, eles eram diferentes de todos. Eles usavam umas túnicas largas, umas mangas bem largas. E aqueles, eles escreviam dizeres, só o Senhor é Deus. Usavam aquele negócio na cabeça, com tudo com fio de ouro, com letreiros aqui. Todos os fariseus, tu via de longe. De longe, eles eram diferenciados mesmo. Já chegavam chegando. Ali é um fariseu. E eles tinham um cuidado, um zelo, eles não se misturavam com... Não, olha, eles saíam de manhã cedo para fazer a feira, eles se ungiam todo, tomavam um banho, se ungiam, depois iam fazer a feira, e quando chegavam em casa, tomavam outro banho, porque havia muito cuidado externo com o que tocar, tanto que eles chegam para Jesus e dizem assim, o seu discípulo não lava as mãos? Come sem lavar as mãos? E eles eram, olha, era incrível, irmãos. E tanto que, quando eles iam orar, até na oração deles, eles eram diferentes. Eles chegavam e diziam assim, Senhor, eu jejuo 2 vezes por semana. Em nenhum momento a lei mandava jejuar 2 vezes por semana. Deus disse que o jejum tinha que ser 1 vez por ano. Mas eles faziam questão de jejuar 2 vezes por semana. E na oração eles diziam, eu não sou como esse publicano, eu jejuo. Era muito eu. Havia um verniz, uma máscara, entendeu? Uma arrogância, uma soberba aparência, que eles eram quase que intocáveis, e o povo também tinha um respeito por eles. Nossa, isso é um fariseu. Eles jejuavam 2 vezes por semana, faziam questão, até na oração eles se achavam. E outro, eu dou dízimo de tudo, não sou como eles. Então os fariseus eram uma classe, e o povo tinha um respeito por eles. Aí Jesus dizendo assim, porém eu vos digo, se a vossa justiça não exceder muito a deles, vocês não vão entrar no reino do céu. Como é que eu vou chegar nesse nível aí? Dar o dízimo de tudo, jejuar 2 vezes por semana, não me contaminar com nada. Olha como a lei era fria, como eles eram frios. Naquele enterro da viúva de Naim, o enterro estava aqui, indo, o menino morto estava ali no meio, a mãe chorando, o sacerdote estava quase 1 quilômetro longe, porque a lei dizia que eles não podiam tocar em coisa morta, não pode contaminar. Estavam longe, aí Jesus chega e toca, abraça, come com os pecadores. Tanto que Jesus diz, isso aí é amigo dos pecadores. Jesus muda tudo. Tudo. Sistema. Certo? Aí Jesus diz assim, então se a vossa justiça não exceder em muito, vocês não vão entrar. Não vão entrar no reino dos céus. Só que a questão do exceder em muito, não é agora se eles jejuam 2 vezes por semana, então, Senhor, eu vou ter que jejuar 4? Não. Se eles dão 10% do dízimo, eu vou ter que dar 20? Não. Se eles tomam um banho e não se contaminam com nada, eu vou ter que ficar dentro de uma redoma, não sair de casa? Também não era assim. A questão estava no coração. Coração. Não era em altura. Não. A questão era na profundidade, era no coração. Havia muita hipocrisia. Havia muita soberba. Havia muita arrogância. Havia muito do eu. Certo? E a questão estava no coração. Na verdade, eles não mudaram de vida. Eles não mudaram. Jesus, não, a questão não está na quantidade de jejum, de dízimo, não. A questão está no coração. Sabe qual é o segredo de se fazer a obra de Deus? Sabe qual é o segredo? É na motivação. O que me motiva a fazer a obra de Deus? Esse é o segredo. O que me motiva? Eu querer aparecer?
Satisfazer o meu eu? Desviar os holofotes para mim? Por quê? Por que eu venho aos cultos? Por que eu sirvo esse Deus? Por que eu sirvo e adoro esse Cristo? Porque verdadeiramente eu sou grato a Ele? Por Ele ter me salvado? Ter me resgatado? Ou eu viso algum interesse? Ou eu quero aparecer? O quê? O segredo está na motivação. O que me motiva? Nós cristãos, até separei aqui, ó. Nós cristãos temos que ser vistos praticando as boas obras. Mas não temos que praticar as boas obras com o objetivo de ser visto pelas pessoas. Nós cristãos, nós que somos sal, foi pregado aqui pelo irmão Edson, que somos luz, nós temos que ser vistos pelas pessoas lá fora, praticando as boas obras. Só que nós não temos que praticar as boas obras com o objetivo de ser visto pelas pessoas. O segredo está na motivação. Jesus foi lá no coração de cada um, escriba e fariseu, foi lá no coração e disse: vocês são hipócritas, vocês são falsos, vocês pregam uma coisa e fazem outra, vocês coam o mosquito do povo e engolem camelo. Tanto que quando Jesus curou um enfermo dentro do templo, um homem com a mão ressequida, a mão aleijada, eles questionaram Jesus: por que tu faz isso? Em nome de quem? E como que tu cura no sábado? Que a lei não permite curar no sábado. Jesus chegou dizendo assim: ó, escuta aqui, qual de vós? Porque eles tinham ovelhas, a maioria eram pastores. Qual de vós, que tendo uma ovelha num sábado, ela cai lá num buraco, vocês não vão buscar ela? Por que ele fala isso? Porque eles iam buscar. Pregavam para o povo: você não pode trabalhar no sábado. Não, se alguém tem um gado, uma ovelha, se tiver um buraco, deixa lá. Eles iam. Jesus foi no coração deles e foi removendo toda aquela máscara, toda aquela hipocrisia. Porque a máscara é o seguinte, irmão, a máscara ela tem um segredo, você pode usar ela. Eu posso enganar minha esposa, os irmãos, posso enganar os obreiros, posso enganar, usando uma máscara de crente. Só que a máscara, ela é presa com um elástico, e com o tempo o elástico vai cansando. Daqui a pouco ela cai. Você não consegue manter ela por muito tempo. E pior, que as máscaras, geralmente elas caem, irmãos, no momento que você menos espera. Sabia disso, não? Então não adianta querer enganar. Lá em 1 Samuel, capítulo 16, quando Deus manda Samuel ungir Davi, estavam os 7 irmãos de Davi ali, ó, na frente de Samuel. Samuel já estava louco para ungir. Eu vou ungir quem daqui? Não tem ninguém para ungir? Deus disse assim: ei, Samuel, calma, eu não vejo como o homem vê. O homem vê por fora, eu vejo por dentro. Eu vejo o coração. Foi isso que Jesus foi mostrando. Vocês estão errados. Vocês pregam uma coisa e fazem outra. São hipócritas. A palavra hipócrita vem do grego, que é ator. Quando, na antiga Grécia, quando os atores gregos vinham para representar o teatro, sabe o que o povo dizia? Aí vem os hipócritas, porque eram atores. Eles representavam uma coisa, mas eram outra. Essa hipocrisia. Então Jesus ele disse: não, a questão não está na quantidade de jejum. Não. Nem o dízimo. Nem nas roupas. Não. Nem nos banhos. Nem no alimento. Nem o que você come, você não come. Senta do lado do fulano. Não. A questão está aí no coração. A motivação. Quer ver? Lucas 18. Lucas 18, do 9 ao 13. Deixa eu ver aqui. Lucas 18,
do 9 ao 13. Eu vou ler do 11 aqui, ó. No 10, Jesus diz que 2 homens subiram ao templo. Olha a oração do fariseu. O fariseu, posto em pé, orava de si para si. Olha só. Olha a justiça dele. De si para si. De si para si mesmo desta forma. Ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. O publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, sê propício a mim, que sou pecador. Amém, irmãos? 16, 14 e 15. Quer ver Lucas 16, 14 e 15? Diz assim, ó. Quando Jesus estava pregando, ele começa a reprovar as atitudes dos fariseus, ele diz assim, ó, não 16, 14, 15. Ó. Os fariseus que eram avarentos, olha só, ouviam tudo isso e o ridicularizaram. Mas Jesus lhe disse: vós sois os que vos justificais a vós mesmos. Olha a justiça deles diante dos homens. Mas Deus conhece o vosso coração, pois aquilo que é elevado entre os homens é abominação diante de Deus. A lei e os profetas vigoraram até João desde esse tempo. Vem sendo anunciado o evangelho do reino de Deus, e todo homem se esforça para entrar nele. É mais fácil passar o céu e a terra do que cair um tio sequer da lei. Ele condena os fariseus e ele reafirma a lei. Não vai mudar nada. Certo? Então, o que é que os fariseus eles achavam? Como o irmão Edson falou aqui, eles achavam que eles eram o sol, né? Mas na verdade eles eram a lua, né? Porque a lua, né, irmão Edson, não tem luz própria. Se você tira a luz do sol da lua, parece um queijo suíço, cheio de falha de buraco. Assim somos nós, né? Sem a presença de Deus. Então, eles se auto-justificavam. Eu sou, eu faço, eu tenho, eu oro, eu sou o cara, eu mereço. Não. Irmão, a Jesus dizendo assim, ó, se não houver um novo nascimento. Ele falou isso para Nicodemos, que era um doutor da lei. Ô Nicodemos, vai ter que nascer de novo. Assim não dá. Você não vai conseguir entrar. Tem que nascer de novo. Se não houver um novo nascimento. E aí o Espírito Santo faz o processo do quê? Da regeneração. Não tem como entrar no reino dos céus. Só para encerrar. Para encerrar agora. Quer ver, ó? Jeremias 31, 33. Vamos lá. Vamos encerrar. Jeremias 31, 33. Olha o que Deus fala aqui. Jeremias 31, 33. Lá atrás, porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, na mente lhes imprimirei as minhas leis, e também no coração escreverei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Ezequiel 36, 27. Ezequiel 36, 27. Olha só. Diz assim, ó. Ezequiel 36.
no 26, no 27, diz assim, ó, dar-vos-ei um coração novo, e porei de vós, dar-vos-ei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei o coração de carne, porém dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observais. Amém, irmãos? Então o segredo está onde? No coração. Quando você verdadeiramente ama, de coração. De coração. Humildade, simplicidade e reconhecer que nós somos dependentes de Deus. Que nós não somos nada sem a presença de Deus. E tudo que nós fizermos é por amor a Cristo. É por amor a Deus. É por gratidão. Não para querer aparecer. Não para querer aparecer. Não. Não para se mostrar. Ninguém é mais santo do que ninguém. Ninguém é melhor do que ninguém. Eu sempre disse e repito. A casa aqui, ó. Casa. Ela é uma fábrica de reciclar lixo. Todos nós temos defeito. Todos nós temos falhas. Todos nós. Nós estamos num processo. Num processo. O apóstolo Paulo diz assim, ó, eu não me dou como salvo. Não. Eu não me acho ainda. Aí o que é que tu faz, Paulo? As coisas passadas eu deixo para trás. O que é que tu faz? Fica parado? Não. Eu corro em direção ao alvo, que é Cristo Jesus. Então todos nós estamos no processo. Ninguém é melhor do que ninguém. Ninguém é melhor do que ninguém. Não é a roupa que faz eu ser diferente. Não. Não é a roupa. Não é a minha quantidade de oração, nem meu dízimo que me torna melhor do que ninguém. São as minhas atitudes. São os meus atos. É o meu caráter. É o meu testemunho. Por isso, como o irmão Edson pregou aqui, eu vou repetir porque eu achei tremendo o que ele falou aqui. Vós sois o sal da terra. Não sal do saleiro. Da terra. Da terra. Lá fora. Porque santo aqui dentro é fácil. Ser sal de saleiro, isso aqui é um saleiro. É fácil. Mas é da terra. É lá fora. Vós sois a luz do mundo. Fora. Humildade. Simplicidade. Porque Cristo era assim. Tanto que ele era chamado como amigo dos pecadores. Então Jesus ele chega e vai na contramão daquele ensino religioso. Daquela cerimônia lá, fria. Que não salvava ninguém e nada. Que não mostrava o céu, não tinha arrependimento, não tinha coração sincero. Eram pessoas frias. Ele muda tudo aquilo ali. Ele diz que se não nascer de novo, se não mudar, se não tiver amor no coração, se não fizer a obra de Deus por amor, não vai entrar no reino dos céus. Essa é a justiça que excede a dos fariseus e a dos escribas. É essa a justiça. Vamos ficar de pé, irmãos.